Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Mais forte, cante isso. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Só você para encerrar. Ó justos, Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Centro de Evangelização, sacerdotes que celebram comigo, você nos acompanhando em casa, você viu que Jesus está falando da riqueza ali no final do Evangelho, né? Quero começar essa reflexão com uma frase. Eu, como um bom filho de caminhoneiro, viu? Meu pai é do Paraná, sou do Paraná. Eu sempre presto atenção nas frases que estão no paralama, na parte de trás do caminhão, né? E tem umas frases que só por Deus, né? Esses dias eu vi uma frase que estava escrita assim. Você viu que Jesus está falando da riqueza, né? A frase dizia assim: dinheiro não traz felicidade. Reticências. E na linha de baixo estava escrito assim: doe o seu para mim e seja feliz. Eu falei, essa caminhoneirada é criativa, né? Dinheiro não traz felicidade, doe o seu para mim e seja feliz. Depois eu passei e dei até uma buzinada do lado do caminhão. Eu falei, meu amigo, não vou seguir o teu conselho não. Gente, que maravilha uma liturgia como essa, que presente de Deus, porque esses dias nós, você aqui, você em casa, estamos refletindo sobre o livro do Eclesiástico, escrito há muito tempo e com uma sabedoria muito peculiar, que fala de coisas muito cotidianas. Eclesiástico quer dizer o livro da igreja. E o livro de hoje, a primeira leitura, certo que eu não vou me deter tanto sobre ela, mas de maneira muito singular, essa primeira leitura está sendo direta, objetiva, assertiva com a gente. Olha só, a primeira leitura diz: volta ao Senhor
deixe os seus pecados. É um chamado à conversão. Você que está aqui, você que está em casa, saiba disso. Você não vai ser feliz de verdade enquanto você for escravo do pecado. Você não será livre e feliz enquanto o pecado reinar sobre a tua vida. Ai, padre, sabe como é que é, né, padre? A gente é fraco, não vem com essa conversa não sei nada, não é? Claro que nós somos frágeis e Deus nos deixou através da igreja instrumentais lindos, a Sagrada Escritura, a confissão, os sacramentos, para que a gente aos poucos lute para ir se libertando do pecado. Mas essa leitura é muito direta. Já no começo dessa homilia eu digo para você aqui, você em casa, talvez dominado por alguma estrutura de pecado, de vício, de dependência, Deus está te chamando à conversão, à mudança de vida, a conversão direta, a buscar uma confissão, a buscar mudar a rota da tua vida. E a primeira leitura ainda diz: anda na companhia do povo santo, daqueles que proclamam a glória de Deus. Eu disse isso na sexta-feira, na missa de abertura do nosso acampamento de carnaval, que as nossas amizades são algo que a gente precisa cuidar, porque todos e cada um de nós, em uma medida maior ou em uma medida menor, somos sim influenciáveis. Nós somos influenciáveis. Então a primeira leitura está dizendo: anda na companhia do povo santo. E mais, a leitura está dizendo: louva a Deus enquanto vives, converte-te enquanto és vivo. Gente, você não sabe até quando você vai estar vivo. O momento da conversão é agora, é hoje. Depois que você estiver igual aos meus vizinhos, não adianta você querer se converter. Na janela da minha casa, gente, eu moro aqui na Canção Nova, de vez em quando eu estou falando no telefone com a minha mãe, que pega melhor na janela, né? Eu falo: mãe, estou vendo um monte de gente. Ela fala: como é que eles estão? Eu falo: tudo morto. Ela fala: é que no fundo da minha casa tem um cemitério aqui em cima, né? Gente, nunca os meus vizinhos deram problema. Não tem funk até de madrugada, não tem. Nunca vi o marido brigando com a mulher. É um sossego, uma paz, sabe? Só vejo as cruzes, né? De vez em quando vem uns escorpiões do cemitério para minha casa. Isso aí eu não acho legal, mas do resto não tenho o que reclamar. Gente, enquanto você está vivo, é o momento da conversão. Chegou o momento da sua morte, acabou o tempo da misericórdia e começou o momento do juízo. E não quero colocar um fardo sobre você não, tá? Mas eu preciso ser honesto em pregar a palavra de Deus e não falar o que eu acho ou o que seria agradável aos ouvidos, né? Mas veja bem, eu não vou nem tanto me deter na primeira leitura. Eu quero de maneira muito direta falar sobre esse evangelho do jovem rico. Do jovem rico. Gente, ontem eu, preparando essa homilia, estava lendo uma mensagem do Papa Bento XVI. E dicas de passagem, eu quero pedir uma grande salva de palmas para o Papa Bento XVI, para o Papa Francisco, para os nossos pastores. Pode ser mais forte. Que graça. Nós temos em um momento da história no qual nós estamos com dois papas. Claro que o Bento XVI está emérito, não está em exercício, mas está vivo, está ali rezando pela igreja, está ali. Só a sua presença espiritual para nós é muito importante, juntamente com o Papa Francisco, que tem feito muito bem o seu papel como Papa. Mas ontem eu lia uma mensagem do Papa Bento XVI para a jornada, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2010. E nessa mensagem, uma carta com 3 páginas mais ou menos, o Papa Bento XVI refletia em toda a carta sobre essa parábola, a parábola do jovem rico. E o Papa Bento XVI, eu li toda essa carta, estou com vários trechos dela aqui hoje para usar nessa homilia. Ele me fez refletir sobre coisas que eu nunca tinha pensado acerca da parábola do jovem rico. Gente, sabe o que eu descobri? Esse jovem rico era muito melhor do que muitos de nós que estamos aqui. Muito melhor. Esse jovem era muito melhor que eu, vou ser honesto. Olha só, ele reconheceu a divindade de Jesus. O que ele disse? Bom mestre. Ele reconheceu que ali estava alguém que precisava ser escutado, e ele quis escutar Jesus.
bom mestre. Ele abordou Jesus. E depois, qual foi a pergunta que esse homem fez? Que esse jovem, aliás, fez? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Gente, o Papa João Paulo II escreveu a sua encíclica Veritatis Splendor, quase toda em 1993, baseada nessa pergunta do jovem rico para Jesus: o que eu devo fazer? O jovem rico estava perguntando: Jesus, o que é certo? O que é errado? O que é o bom? O que é o ruim? Esse jovem abordou Jesus reconhecendo que ele era Deus. Esse jovem queria ouvir de Jesus o que era certo e o que era errado. Esse jovem estava preocupado com a vida eterna. Veja bem, Senhor, o que o bom mestre, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Foi essa a pergunta, você ouviu no Evangelho. Gente, esse jovem tinha um desejo sincero de acertar, disse o Papa Bento XVI nessa mensagem. Eu estou falando dela sem falar, estou falando o que o Papa disse. Esse jovem disse: Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele mostrou que ele queria, que ele sabia que depois dessa terra, depois dessa vida passageira, tinha algo mais. Ele sabia que o sentido da vida não estava só aqui, que depois da morte nós começaríamos uma nova etapa, a eternidade é real. Ele reconheceu: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E o que Jesus disse? Jesus, olha, com todo respeito a Jesus, eu sou padre, mas às vezes parece que Jesus é um pouco sarcástico, né? Ele já sabe o que vai dizer, mas ele vai fazendo umas perguntinhas assim, só para dar uma cutucada, né? Jesus respondeu despretensiosamente, até aparentando estar um pouco sarcástico: olha, você deve seguir os mandamentos, você deve amar a Deus, você deve respeitar o próximo, você deve não matar, não roubar. E o que esse jovem disse? Eu tenho observado isso desde a minha infância. Gente, quem de nós aqui pode dizer isso? Eu não posso dizer que eu tenho observado isso desde a minha infância, porque eu fui, me perdoe, um sem vergonha cachorro antes de conhecer Jesus Cristo. Sou honesto em dizer, au. Fui mesmo. Eu não posso dizer como esse jovem: desde criança eu obedeço. Eu não posso dizer. Quem aqui pode dizer isso? Que desde criança luta para obedecer e para viver e fazer tudo que Deus pede? Levanta a mão. Nossa, dá para contar. 1, 2, 3, 4. Que bom. Achei que era só eu, que tinha sido um salafrário antes de conhecer a Deus. Mas esse jovem, olha só. Em primeiro lugar, ele reconheceu a divindade de Jesus. Segundo lugar, ele sabia que Jesus tinha algo importante a dizer e ele quis escutar Jesus. Terceiro lugar, ele estava preocupado com a vida eterna. Muita gente não está nem aí, só quer roubar, curtir, trair, bagunçar, usar droga, beber, que se exploda o amanhã. Ele não, ele estava preocupado. Quarto lugar, ele obedecia os mandamentos desde criança. Gente, esse jovem é muito melhor que muitos de nós aqui. É ou não é verdade? E veja bem, o Evangelho de Lucas, esse texto está nos 3 evangelhos, tanto Lucas, Marcos e Mateus. Nós lemos aqui hoje em Marcos, mas na citação de Lucas, no versículo 18, Lucas 18, o verbo original usado para descrever esse menino, do grego, é makron. Makron quer dizer príncipe, uma pessoa muito importante, com muitas propriedades. Ele era um makron, ele era um príncipe, ele era um homem rico. Ele tinha muita coisa boa. Mas o que aconteceu? O que o Evangelho diz? Gente, isso aqui eu acho fantástico. Isso aqui prova para mim e para você que nós não temos o direito de desprezar as pessoas e que nós temos que respeitar cada ser humano. Porque o Evangelho diz: Jesus, antes de falar qualquer coisa, Jesus olhou para ele com amor. Jesus sabia que a paulada ia ser grande, não é? Você já levou uma paulada de Deus? Quando você vai rezar pedindo uma coisa e vem uma palavra assim que não é o que você queria? Eu já levei. Mas o Evangelho diz: Jesus olhou para ele com amor. Jesus não o classificou, rotulou pelo seu pecado.
Jesus separou o pecado do pecador. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E Jesus está olhando para você aqui e você em casa agora com amor e te falando: segue-me, eu te amo, eu vou te ajudar a superar o teu vício, o teu pecado. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Gente, Jesus olhou para ele com amor, com compaixão. Jesus reconheceu o tanto de coisa linda que ele tinha no coração. E Jesus está olhando para você aqui, para você em casa com amor. Independente do seu vício, do seu pecado, da sua dificuldade. O seu pecado não é maior que o amor de Deus, mas você precisa lutar contra esse pecado, sim, mas na certeza de que você é muito amado, amada. Na circunstância que você está, na situação que você está hoje. Jesus olhou para ele com muito amor. E o Papa Bento XVI, nessa mensagem de 2010, ele disse que, olha, o cristianismo não é um encontro com uma moral, mas é o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, que nos olha com amor. Gente, se esse jovem tinha tanta coisa boa, o que faltava para esse menino? Pergunta para quem está do seu lado aí. O que faltava para esse guri? O que faltava para esse menino? Pergunta para quem está do seu lado. Talvez essa pessoa esteja com sono, já dá uma sacudida nela, fala: acorda, abençoado. Isso, o que faltava? Isso. Diga para ele: agora não é momento de repousar no espírito, né? O que faltava para esse jovem no seu ponto de vista? Um iPhone 10? Não, ele tinha muita coisa. O que prendia esse jovem? Deixa eu refazer a pergunta. O que prende você hoje? Você que está aqui. Você que está em casa. O que não te deixa ser tudo aquilo que Deus te sonhou para você? O que te prende? Gente, Jesus está falando nesse evangelho sobre o apego. Sobre o apego. Jesus disse: vende tudo o que você tem, depois você me segue. Não é que ter bens seja uma coisa ruim. Tem muitas pessoas com bens, a própria Bíblia diz que serviram a Deus, que sustentaram o ministério de Jesus, dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, por exemplo. Mas na raiz de todo o sofrimento humano está um processo de apego, uma estrutura de apego. Saiba disso. O que mais nos faz sofrer é o apego. E Jesus percebeu que a vida daquele homem, a estrutura psíquica, relacional, humana daquele jovem estava fundamentado no que ele tinha. Apesar dele ter muitas coisas boas, o Deus dele estava sendo ainda as suas posses. Gente, a liberdade nasce aonde morrem os apegos. O apego morre, nasceu a liberdade. Quem é apegado demais ainda não é livre. E quem não é livre não pode amar e nem se deixar amar de verdade. Tem muita gente que não se deixa amar por Deus porque ainda está apegado. Apegado a coisas, apegado a fatos, apegado a objetos. Você conhece alguém apegado a algum objeto? Eu tinha um amigo que tinha um carro novo. E um dia riscaram o carro dele, ficou 3 noites sem dormir. Claro que você não conhece ninguém assim, né? Ninguém. Um apego. Tem gente que é apegada a um relacionamento, a uma pessoa. Talvez você que está aqui, o namoro acabou há 3 anos, mas você ainda está apegado. Por que ele me deixou? Por que, padre? Eu fiz até chapinha aquele dia para encontrar. Nossa, padre, eu murchei a barriga por 3 minutos para ele não ver meus pneus. Desapega. Desapega. Você não vai ser capaz de fazer a vontade de Deus se você ficar apegado. Tem gente que é apegado ao emprego, a um status, à própria imagem. Você já percebeu que cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de envelhecer, porque elas estão apegadas à própria imagem. Apegadas. Ai, padre, não sei o que está acontecendo comigo, reze por mim, eu não tenho mais o rosto de 20 anos atrás. Minha filha, essa oração, olha, difícil, nem o Espírito Santo resolve esse problema.
Você pode colocar botox até na sobrancelha. Chega uma hora, minha filha, que nem o botox sustenta. Porque tudo que está em linha reta um dia vai apontar para o solo. Saiba disso, lei da gravidade, não tem jeito. Mas tem gente que é apegado. Ai, padre, eu estou tão triste, padre. Por que eu estou ficando assim? Ontem eu estava brincando até com o padre Marcelo, ele tirando onda de mim, tá? Falando que eu não estou envelhecendo. Eu falei, eu tenho 17 anos a menos que você, viu? Ele começou a rir, ele falou, deixa que você vai chegar, e você vai chegar na minha idade pior. Eu falei, olha, a palavra de padre tem poder. Nós estávamos brincando antes da missa ontem. Mas veja bem, o que te prende? Onde nasce o apego, a liberdade morre. Onde morre o apego, a liberdade nasce. Quantas vezes nós estamos apegados? O que te prende? Gente, muitas vezes você não consegue decolar, você não consegue ser o que Deus quer, porque você está preso, porque você está apegado. E olha, eu digo para você, se desapegar dói, é um parto. Veja bem, viver o desapego é um parto, dói, parece que arranca pedaço de você. Você hoje, filho, filha, você aqui, você em casa, é esse jovem rico, e Jesus está olhando para você com amor e está te dizendo, uma só coisa te falta. O que é que o Espírito Santo está dizendo agora no teu coração que te falta? Qual é o apego que você precisa romper nessa segunda-feira de carnaval? Você não veio para esse retiro à toa, você não ligou essa televisão à toa. E gente, não adianta, a vida não vai para trás, para frente aliás, enquanto ela está presa a coisas que nos puxam para trás. Eu estava preparando essa homilia e estava lembrando 2 fatos da minha adolescência. Meu pai me ensinou a dirigir, né? Eu tinha ali uns 12 para 13 anos, sempre fui grandão, já alcançava o pedal. E o meu pai tinha uma Brasília azul, chamada de Trovão Azul na minha região, tá? Você não fica essa cara, não, respeite a Brasília do meu pai, naquela época era um carrão, tá? Você que é mais novo, você não sabe o que é Brasília é um carro, tá? Talvez você nunca ouviu falar, né? Os padres eu acho que já ouviram falar de Brasília, né? Variante, já ouviu falar de variante? Meu pai tinha uma Brasília azul, e eu era danado, gente. E olha, eu não vou nem falar como que na minha região era chamada aquela modalidade de azul. Aliás, eu vou falar assim, vai. Sabe como é que o pessoal chamava? Azul calcinha. Chamava a Brasília do meu pai. Eu falava, pai, o que isso quer dizer? Eu era novo, né? Ele falava, não quero nem saber, filho. E um dia eu peguei a Brasília do meu pai escondido. Eu era danado, né? E chamei uns 4, 5 amigos, nós saímos 6 dentro da Brasília, imagina. Eu desse tamanhozinho, e do lado direito da Brasília, o soalho começou a cair, gente. Estava bem que assim, passava no quebra-mola, quase que ficava a sola do seu tênis ali, né? E eu acelerando, e os meus amigos, vai Zandoná, vai. O pessoal me chamava de Zandoná, né? Você pode ir mais rápido que essa Brasília. Gente, andei por 25 minutos, meia hora, a Brasília não passou de 30. E eu com a raiva, cheguei em casa, estava aprendendo a dirigir, fui ver, o freio de mão estava puxado. Em todo o meu percurso. Chegou em casa cheirando queimado, assim, sabe? Imagina, com o freio de mão puxado, você está acelerando e o freio de mão puxando para trás. Tem muita gente que está igual a Brasília do meu pai. Deus está acelerando você para você crescer, ser curado, ser um homem mais santo, ser uma pessoa mais feliz, e você está com o freio de mão do seu pecado puxado, freio de mão da mágoa puxada, freio de mão da ferida puxado, freio de mão do vício, das falsas amizades. Solta esse freio de mão, pelo amor de Deus, porque Deus quer fazer você correr. Solta o freio de mão. É preciso soltar. O que te prende? O que te prende ao passado? Gente, a gente precisa abrir mão dos próprios apegos. Tem gente que é apegado num relacionamento de dependência, que é dependente, apegado a ser controlado. Você já percebeu? Esse processo da dependência é muito complexo. Às vezes o menino teve uma mãe controladora e ele procura já uma mulher capataz, controladora para casar, porque ele quer ser controlado. Claro que isso aqui não acontece com ninguém que está aqui, né? O cara acorda de manhã, a esposa olha para ele e já fala, sentido, ele... Lava a louça agora. Sim, senhora. Bate continência assim, né? Claro que não acontece. Eu não sei porque algumas esposas estão ficando vermelhas aqui no meio, eu não estou entendendo. E o marido está murchando assim do lado.
Mas tem gente que é dependente em ser controlado, porque foi criado numa dependência. Rompe com isso, meu irmão. Aprenda a ser livre. Você não tem que ter alguém dando ordem para você. Claro, eu não estou querendo que você brigue. Depois você fala, eu vou divorciar porque o padre falou, não me lia. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que é apegado a ser controlado. E no outro oposto, tem gente que é apegado em controlar, que tem necessidade de controlar os outros. Rompe com isso, porque o que te faz escravo não é só o ser controlado, mas é a ter a necessidade de controlar os outros também. Deixa as pessoas serem livres, pelo amor de Deus. Teu marido não é teu filho não, tá? Eu sei que às vezes ele parece, mas não é. Às vezes ele age como, mas não é. Deixa ele crescer. Às vezes as pessoas não crescem. Tem mãe que faz assim, meu filho não consegue, padre, fazer isso. Não consegue porque você não deixa. Quando que você vai deixar o menino amadurecer e entender que você não é a razão da vida dele? A razão dele é Jesus Cristo, é Deus. Deixa ele crescer, com todo o respeito, mas eu digo para você, sabe, gente, e às vezes a gente fica apegado. Eu estava preparando essa homilia e me veio tão forte ao coração. Eu gosto muito de rezar com aquela passagem que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Às vezes a gente fica apegado a tanta picuinha, tanta bobeira, mas essa palavra diz o seguinte, 1 Coríntios 2, 9. Deus preparou para aqueles que o amam coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração jamais imaginou. Vamos aplaudir essa palavra, gente, mas com muita força, com muita força, com muita força. Gente, isso é uma verdade. Olha, às vezes você está apegado a tanta coisinha, mas você não percebe que se você deixar isso aí, Deus vai te dar coisas que você nem imagina. O que essa palavra quer dizer? 2 Coríntios 2,9. O que Deus tem preparado para você é infinitamente maior do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Deus vai fazer você muito mais feliz do que você sabia que poderia ser. Mas você precisa soltar o freio de mão dessa Brasília, pelo amor de Deus. Essa Brasília azul, trovão azul do meu pai, é hoje a sua vida. Solta o freio de mão e deixa Jesus Cristo acelerar nesse negócio. Deus tem para você coisas que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, seu coração jamais imaginou. Gente, eu lembro quando eu vivi uma adolescência muito difícil, mas depois vim para a igreja, vivi um processo lindo de conversão. E eu me lembro que eu estava lá no Paraná, na cidade dos meus pais, e eu comecei a fazer o caminho vocacional com a Canção Nova. Mas depois de um tempo eu parei, comecei a namorar uma pessoa muito legal, fui trabalhar com o meu pai. Meu pai, olha só a moral do padre, meu pai comprou um caminhão, não foi uma moto não, viu? Comprou um caminhão, velho que dava medo. Mas pai, obrigado, comprou um caminhão para mim na época, para eu trabalhar. Imagina, eu nem cabia dentro do caminhão direito, mas ser grande é complicado. E eu estava trabalhando, meu pai é um microempresário, tem um serviço muito bom lá na região. E eu lembro até hoje que eu já tinha decidido, não vou mexer mais com esse negócio de vocação não, esse negócio de sacerdócio. Eu tinha ali os meus 18 para 19 anos, 19 já na época. E um dia eu fui rezar no meu quarto e pedi para Deus uma palavra para me direcionar. Sabe qual foi a palavra que Ele me deu? Imagina, Ele falou para mim em outras palavras, solta o freio de mão, e me deu a palavra aqui do evangelho de hoje. Vai, vende tudo e segue só a mim. Ali eu entendi, gente, o que Deus tinha para mim. E eu não tive medo de soltar o freio de mão. Falei para a namorada, meu amor, o problema não é você, tá? Ela falou assim, tudo bem, se for para Deus eu perco, se tiver outro eu te mato. Falei, não. Já estava vendo onde eu ia entrar, né? Não é o que você está pensando. Terminei o namoro e falei, pai, muito obrigado, tudo que o senhor fez, o esforço, né, que o senhor fez. E meu pai é maravilhoso, tanto ele quanto minha mãe sempre entenderam a minha vocação. Falei assim, olha, eu estava feliz nesse caminhão que não me cabe, estava feliz, mas estava mesmo, trabalhava com meu pai, ia começar uma faculdade na época, lá já, mas eu deixei tudo para seguir Jesus. E eu digo para você, eu nunca fui tão feliz como eu sou hoje vivendo para Jesus. Nunca fui tão feliz como eu sou hoje. Porque, gente, vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena, você se torna muito mais feliz quando você se consagra ao que Deus tem para você.
E veja bem, eu não estou falando que todo mundo tem vocação para ser padre, eu não estou falando que todo mundo tem que vir para uma comunidade, mas você tem que escutar Deus. Esse jovem quis escutar Jesus. É claro que ele não estava preparado para a resposta de Jesus, mas ele quis escutar. Hoje Deus está falando com você: me segue, porque eu vou te fazer feliz como ninguém pode te fazer feliz. Eu sou o teu Deus. Veja bem, antes de querer ser feliz com os outros, aprenda a ser feliz com você mesmo, porque ninguém vai poder te fazer feliz de verdade se você não tiver com o seu coração centrado em Jesus. Ser feliz com você mesmo, eu digo, está centrado em Deus, né? Sem esperar tanto dos outros. Enfim, vamos ficar em pé. Quero convidar você a ficar em pé. Penso que já deu para você refletir um pouquinho. Pergunta para quem está do seu lado aí: qual que é a sua Brasília de hoje, meu filho? Qual freio de mão que você tem que soltar? Pergunta para ele aí. Ó, veja bem, olha aqui para o padre. Talvez o seu freio de mão seja aquele apego àquela pessoa que não está mais na tua vida. Aquela pessoa não é tua. Talvez seu freio de mão hoje, olha aqui para mim, seja esse vício: ai padre, eu bebo socialmente. Bebe socialmente todo dia, né, cara de pau? Bebe socialmente até cair, né? Você consegue dominar a bebida, ou a bebida está te dominando? Talvez o teu freio de mão seja essa droga, seja essa amizade que te tira da fé. Talvez o teu freio de mão seja a impureza, o adultério, seja a resistência a ouvir Jesus. Talvez o teu freio de mão seja você querer se tornar vítima da tua história. Ai padre, sabe o que é? É que quando eu tinha 5 meses, o meu pai me deixou no berço. Filho, existem feridas sim que Jesus quer curar, mas isso não pode ser desculpa para você continuar se sentindo vítima. Você não é vítima. Você é um filho de Deus amado, uma filha de Deus feito para ser feliz e para lutar e para vencer, para superar o pecado. Você é cheio do Espírito Santo. Você não é vítima não. Você é protagonista com Jesus da sua história. Qual é o freio de mão? Tem gente que está andando assim, ó, que nem a Brasília do meu pai, assim, ó. Solta esse negócio, pelo amor de Deus. Solta esse freio de mão. Levanta os teus braços comigo agora. Levanta os teus braços, você aqui, você em casa. Tem uma música muito linda que foi preparada para nós cantarmos, mas antes disso, quero convidar os músicos, nós vamos rezar. Você pode, você que reza no Espírito, solta a tua voz junto com os músicos. Leva os teus braços e reze. Reze nesse momento. Solta a voz, filho, filha, você aqui, você em casa. É o Espírito Santo que nos revela. Talvez nem você sabe onde esteja, onde é esse freio de mão, onde está esse freio de mão na tua vida. Talvez você nem sabe quais são esses apegos. O apego a uma pessoa, a uma amizade dependente. Sim, Jesus está olhando a você hoje com amor. Olhando para você hoje, filha, filho, com amor. Talvez você está apegada ao seu namorado. Talvez você está apegado ao trabalho, ao status, ao dinheiro, ao carro, à posição. Talvez você está apegado à sua imagem, preocupado demais com o que as pessoas estão falando de você, estão pensando ao seu respeito. Talvez você está apegado a ideias erradas, a mentiras, a ideias contrárias ao Evangelho. Vem Espírito Santo sobre nós. Filho, filha, mantenha os seus braços erguidos, reze no poder. Vem Espírito Santo sobre esse lugar, eu te peço. Vem Espírito Santo, revela-nos a verdade. Vem Espírito Santo, faz-nos enxergar onde estão os nossos apegos. Vem Espírito Santo, talvez o nosso apego seja um amor desordenado, exagerado, até com a nossa família. Nós precisamos amar com liberdade, sem nos apegar, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, batiza-nos agora, eu peço. Vem Espírito Santo sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. Eu peço Espírito Santo a tua efusão sobre nós nesse momento. Eu peço Espírito Santo, batiza agora quem está aqui, quem está em casa. Eu peço Espírito Santo, liberta-nos da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Faz-nos enxergar quais são os nossos apegos. Faz-nos enxergar quais são os freios de mão que a gente precisa soltar.
para o carro da nossa fé, da nossa vida, da nossa história ir para frente. Vem Espírito Santo e nos encha nesse momento e nos batiza. Vem Espírito Santo de Deus. Talvez estejamos apegados até mesmo a pessoas que já morreram. Talvez essa mãe, esse pai está apegado a esse filho que já morreu. Ele não se desfaz das coisas do filho, ela não se desfaz do quarto do filho, mas a ressurreição é imaterial, a ressurreição é transcendente. Que essa mãe, que esse pai se liberte desse apego, porque o filho já se foi, infelizmente faleceu. Que esse pai saiba se desprender desse acúmulo, desse apego a coisas que eram do filho, da filha. Que esse pai, que essa mãe mantenha vivo a memória do filho, da filha, as coisas boas que viveu com o filho, não os objetos. Vem Espírito Santo sobre nós e nos liberta. Vem Espírito Santo sobre nós e nos batiza. Solta a tua voz, filho, filha, sem medo. Sem medo, até você que não reza assim, deixa o Espírito Santo rezar em você. Esse é um dom do Espírito Santo. Vem Espírito de Deus e nos batiza nessa hora. Espírito Santo, liberta-nos dos apegos. Espírito Santo, revela-nos os apegos, ilumina a nossa consciência. Nós queremos acertar, nós queremos obedecer a Deus. Espírito Santo, vai rezando, filho, o que você precisa entregar para Deus hoje, filha, filho. Talvez seja algo bom, talvez seja algo bom. Por exemplo, o namoro que eu vivia não era ruim, o trabalho que eu vivia não era ruim, eram coisas boas, mas eu entendi que Jesus me chamava a dar um passo além. Talvez hoje, filho, filha, você tenha que entregar coisas boas ao Senhor. Talvez existam aqui e em casa jovens que estão sendo chamados para o sacerdócio como eu, para uma vida consagrada, para uma vida numa comunidade como a Canção Nova, por que não? Em outras comunidades. Escuta a voz de Deus e entrega os seus sonhos, entrega os seus medos. Deus tem sonhos lindos para a tua vida, filho. Deus tem coisas lindas para você. Quando nós rezávamos em línguas, continue rezando, me veio a imagem de muitas algemas sendo quebradas e caindo. Nesse momento me vinha a imagem de muitas algemas sendo quebradas, caindo. Eu sinto que o Espírito Santo está libertando muitas pessoas aqui em casa de apegos profundos, afetivos, emocionais, apego a coisas, a pessoas, apego até mesmo ao pecado, ao vício, à busca do prazer, do poder, ao status, ao emprego. O Senhor está quebrando essa algema e te libertando dos apegos. E filho, filha, não tenha medo de dar passos na direção da vontade de Deus, de soltar o freio de mão, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você podia pedir ou pensar. São coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração jamais imaginou. Sem ti, Senhor, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro, Senhor, só virá por tua voz. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Você que sabe, canta. Quero conhecer teus planos, como esse jovem do Evangelho. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, cante isso, só me fizeram fracassar. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Cante. Me arrependo dos meus planos. Erga bem os seus braços para o céu e diga: sem ti nada posso fazer. Cante. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Por tua voz. Os meus passos são teus, cante. Os meus passos são teus. Meu próximo segundo é teu. Meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti.
ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor, canta com entrega, com abandono, com confiança. Leva-me, Confia Senhor. nele. Os meus passos são Teus, se entrega. Os meus passos são Teus. Deixa Ele te libertar. O meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir, cante. Se não for assim, não me deixe. Entrega a tua vida, Ele tem o Dou melhor. minha mão para Ti. Entrega o teu vício. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Talvez você esteja aqui nesse centro de evangelização com cigarro, com droga. Entrega isso para Deus. Procura alguém da equipe da Canção Nova. Entrega essa porcaria para essa pessoa, que ela vai trazer aqui para o padre, que eu quero pisar em cima dessa porcaria, porque Deus te fez para ser livre e Jesus te quer muito feliz. Só Ele pode te fazer feliz de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos aplaudir o Senhor com muita força. Pode ser mais forte. Ele te olha hoje com amor e te diz: vem e segue-me. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.